Graça e paz, povo de Deus. Bem-vindo ao culto online da família IADEB Barreiras. Vamos louvar a Deus? Venha aqui no meu coração, às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. Percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo lá pra mim. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. Que é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aleluia. Glória a Glória Deus! a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Quando você diz que não dá mais, quando você diz que não tem mais jeito, nós sabemos que tem um Pai que cuida da gente, que nos coloca nos teus braços, nos dá cuidado, nos dá paz e nos sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Medite nessa canção.
Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Nesse momento eu quero te convidar para estarmos orando a Deus, para que Ele nos abençoe nesse tempo com a palavra dEle, onde a palavra dEle vai ser ministrada. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra nessa noite. Senhor, eu te peço que o Senhor me use conforme o Teu querer e a Tua vontade neste momento. Que o Senhor possa, meu Pai, estar nos abençoando, abrindo o nosso entendimento para que a gente possa compreender a Tua palavra. Que a gente, meu Pai, não tenha apenas um momento de crescimento intelectual, mas que a gente tenha neste momento uma revelação do Teu Espírito na nossa vida. Que as nossas almas, os nossos corações possam ser alcançados nessa noite. Que o nosso entendimento possa se abrir para a Tua palavra, mas que ele seja transformador em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. Vai lá para o final da tua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, e nós vamos ler por hora o versículo 20 apenas.
Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E mantenha a tua Bíblia aberta. Nós ainda vamos passear um pouco nesse versículo de Apocalipse, mas eu queria te fazer uma pergunta nessa noite, que é o tema da nossa mensagem de hoje, do que Deus quer falar ao nosso coração. Quem está no controle da tua vida? Deus está no controle da tua vida? Essa é a pergunta que eu trago para a sua reflexão nessa noite. É a pergunta que Deus traz para a nossa reflexão nessa noite. Quem está no controle da sua vida? Deus ou você? E aí vamos começar analisando o versículo que a gente acabou de ler. E eu quero que você analise esse versículo comigo de forma fria e literal, direta. Alguém que está à porta batendo e outra pessoa que está do outro lado da porta e tem a escolha de abrir essa porta ou não, quem dos dois está no controle nesse momento? Então, esse versículo aqui são palavras de Jesus. Jesus está falando aqui que ele está na porta batendo e que nós estamos dentro da casa, do outro lado da porta, e a gente escolhe abrir essa porta ou não. E aí eu te pergunto, nesse momento, quem está no controle? Quem pode abrir a porta a qualquer momento ou quem está do lado de fora esperando essa porta ser aberta ou não? Então eu vejo aqui que claramente, até esse momento, quem está no controle somos nós. Enquanto a nossa porta está fechada, nós continuamos no controle. Então, o versículo deixa claro quem está no controle até esse momento. E às vezes nós declaramos a frase Deus está no controle sem pensar no que isso significa biblicamente falando. Às vezes a gente fala muitas frases e muitos jargões de forma meio que automática, sem pensar no que a gente está dizendo. Como o em nome de Jesus, como o chamar os outros de irmão, como a paz do Senhor. A gente precisa entender biblicamente o significado dessas coisas, para a gente saber aquilo que a gente está declarando e que isso não seja algo só falado da boca para fora, mas que seja uma declaração pública daquilo que a gente está vivendo no nosso interior. Então eu quero te convidar nessa noite para fazer uma reflexão de quem está no controle da tua vida. O em nome de Jesus e os outros vão ficar para uma próxima oportunidade. Mas hoje eu quero falar em específico e com mais detalhes sobre Deus está no controle. Aí eu te pergunto, será se Deus está no controle? Será se Deus está no controle da tua vida? E aí hoje eu quero chegar a uma conclusão sobre isso com você. Deus está no controle da nossa vida? Deus comanda a nossa vida hoje? Essa é a pergunta que não quer calar nessa noite para nós. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus vai nos responder e vai nos guiar nessa busca por essa resposta nesse momento.
Olha só, às vezes nós declaramos, Deus está no controle. Na maioria das vezes, quando as coisas fugiram do nosso controle. Geralmente quando a gente se encontra em uma situação aonde o nosso braço não alcança, aonde a nossa mão não alcança, aonde todas as nossas tentativas de solução foram frustradas, a gente declara, Deus está no controle. Como se a gente estivesse querendo dizer assim, eu não posso fazer mais nada. Mas será se essa declaração, Deus está no controle, ela realmente retrata fielmente aquilo que a gente está vivendo naquele momento? Ou será se a declaração não teria que ser realmente, estando no meu controle, eu não posso resolver as coisas. E eu preciso passar esse controle para Deus. Então vamos entender. Quem controla a sua vida? Quem é que está controlando a sua vida? Quem toma as suas decisões? E quando Deus declara que eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei, ele não está falando da nossa casa física, literalmente falando. Aqui Jesus está falando da nossa casa espiritual, da casa espiritual que você é para o Espírito Santo. E quando ele declara, eis que estou à porta e bato, na verdade ele não está batendo na porta da tua casa física, ele está batendo na porta do teu coração. É a palavra que está batendo na porta do teu coração e dizendo assim, abra o teu coração para Jesus entrar. E geralmente nós usamos esse versículo para falar com os incrédulos, para falar com as pessoas que ainda não conheceram Jesus, que ainda não declaram Jesus como seu Senhor e Salvador e que não vivem no reino de Deus como um súdito de Jesus. Mas na verdade esse versículo ele está sendo dirigido à igreja de Laodiceia. Vamos ler aqui. A gente está aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A gente vai voltar alguns capítulos, a gente vai para o 14. E olha só o que Jesus fala no capítulo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então a gente vê aqui que essa carta que a gente acaba de ler não é a carta aos gentios, não é a carta àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Ele diz, essa carta é para a igreja de Laodiceia. Então Jesus aqui não está falando com pessoas que ainda não o conhecem. Jesus está falando com pessoas cristãs. Pessoas que declararam a sua fé a Ele e que vivem em um ambiente cristão. Pessoas que frequentam a tua igreja. Pessoas que verdadeiramente se declaram cristãos e vivem nesse ambiente cristão. Pessoas que vão ao culto, que vão à missa, que vão à igreja, que participam dos grupos familiares, que participam das reuniões religiosas, que estão inseridos em um corpo de Cristo e que servem a Cristo. Não são pessoas que ainda não conheceram. Então, quando a gente percebe Jesus dizendo assim, eis que estou à porta e bato, e você tem o controle, o versículo continua Jesus dizendo assim, ó, o 20, a parte B do versículo 20.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo para um cristão que tem o controle da tua vida, que tem o controle da porta do teu coração. Se você abrir essa porta, você estará entregando o controle para mim. Você estará passando para mim o controle da tua vida. E aí, então, depois que você abrir a porta, você que já é cristão, eu entrarei e cearei com você. E você comigo. E quando Jesus fala que eu cearei com você e você ceará comigo, ele está falando de intimidade. Em alguns versículos, em algumas cartas de Paulo, em recomendações às igrejas, ele dizia assim, olha, existem determinados irmãos que resistem às palavras de Deus. Destes tais, se afastem. Não permitam que eles entrem na casa de vocês e nem que eles comam com vocês. O que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer o seguinte, Jesus também diga, olha, tem determinadas pessoas que a gente não pode permitir que eles comam na nossa mesa. Essa declaração significa o seguinte, sua casa é algo sagrado. Não permita que qualquer pessoa entre nela. Comer com você à mesa, naquela época, muito mais do que hoje, era um sinal de intimidade. O que Jesus estava querendo dizer? Tem determinadas pessoas que não devem estar na intimidade da tua casa, comendo com você. Porque comer junto, partilhar o pão, significa intimidade. E aí, quando Jesus diz aqui, ó, eu entrarei na tua casa e eu cearei contigo, eu comerei com você e você comigo, ele está dizendo, eu serei íntimo de você e você será íntimo de mim. Nós teremos um relacionamento muito mais próximo. E aí aqui vai um parêntese, nós temos que ter cuidado com quem a gente permite que entre na nossa intimidade. Com quem a gente permite que entre na nossa casa. Não é qualquer um que pode entrar na minha casa, sentar à minha mesa e cear comigo. Naquela época não existiam talheres. O partir do pão era com a mão. Então todo mundo entrava na casa, lavava as mãos, lavava os pés, sentavam-se ao redor de uma mesa e agora era partir do pão com as mãos. E um pegava o pão, tirava um pedaço, o outro pegava um pão e tirava o outro pedaço. Tem que ter muita intimidade para poder fazer isso. Não é qualquer um que vai estar pegando um pão, tirando um pedaço e me dando para me tirar outro. Então você tem que ter cuidado com quem é que você está levando para a intimidade da tua casa, da tua vida. E Jesus deixa bem claro aqui, ele diz, olha, se você me der o controle, se você abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou ter intimidade na tua casa que é o teu coração, na tua casa que é você. O Espírito Santo vai entrar e ele vai cear com você. Ele vai passar a ser íntimo seu e você a ser íntimo dele. Só que quando Jesus escreve essa carta para cristãos e não para ímpios que não conhecem ele, ele começa falando o seguinte, vamos voltar um pouquinho agora. Olha as declarações de Jesus. Capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno,
nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E vamos entender esse versículo. Jesus está falando para cristãos da igreja de Laodiceia. Ele não está dizendo assim, olha, você... A interpretação aqui não é... Entenda, se Jesus estivesse falando para pessoas que não são cristãs, para pessoas ímpias, e dissesse assim, vocês não são nem frios e não quentes, vocês são mornos, ele está dizendo assim, vocês estão em cima do muro. Vocês nem sabem se vocês me reconhecem como seu Senhor e vivem o meu senhorio cristão, ou se vocês vivem no mundo e vivem uma vida desregrada e guiada por Satanás. Jesus não... Se ele estivesse falando para pessoas que não eram cristãos, esse morno, esse em cima do muro aqui que essas pessoas estão, seria, será se eu sou cristão? Você não escolhe se você é cristão ou se você não é cristão. Se você é de Jesus ou se você é do diabo. Mas o versículo não está falando para pessoas ímpias. O versículo está falando para nós cristãos. O versículo falava para a igreja de Laodiceia, um povo crente. E você sabe o que é que essa expressão aqui de morno significa? Alguém que está em cima do muro, que não é nem frio e nem quente. Sabe o que é que ela significa para nós cristãos? É aquele cristão que está em cima do muro e que não sabe se controla a sua vida ou se deixa Jesus controlar. Sabe? Então, Jesus quer falar com pessoas hoje que estão nesse lugar dessa mornidão. Que não está nem quente, dizendo assim, e declarando e vivendo o controle total e absoluto de Jesus sobre a sua vida. E nem está frio, vivendo inteiramente, controlando a sua vida. Ela fica ali naquela mornidão, em cima do muro. Ela vem na igreja, participa do culto, ela participa das reuniões, ela lê a Bíblia, ela ora, ela escuta a palavra, ela ouve a orientação de Deus, mas ela às vezes toma as suas próprias decisões e escolhe o rumo que a sua vida vai levar. E às vezes ela diz assim, não, eu acho que eu vou deixar Jesus me guiar aqui, nisso aqui, que eu acho que... Aí ela fica naquele negócio. Não sei se eu... Às vezes Jesus me comanda, às vezes eu mesmo é que me comando, às vezes eu tomo as minhas decisões, às vezes é Jesus quem toma, e ela vive naquela mornidão. Novamente, Jesus aqui está falando com cristãos da igreja de Laodiceia. Jesus está falando com cristãos da igreja Adebe Barreiras. Você que está morno, não está nem quente nem frio. Ele está dizendo, você que não sabe se às vezes você comanda a sua vida ou se Jesus é quem está comandando a sua vida. Ele diz, bom seria que só você comandasse a sua vida. Porque se só você comandasse a sua vida, você diria assim, não está dando certo, eu preciso entregar esse comando nas mãos de Jesus. Ou se você estivesse quente, você estaria vivendo o pleno controle de Jesus sobre a sua vida. E o problema aqui é aquele que está morno, que está em cima do muro, que nem sabe se controla a sua vida sozinho ou se entrega para Jesus. Fica naquele negócio assim, às vezes Jesus manda, às vezes eu ouço a Bíblia, às vezes eu ouço a palavra de Deus, dou ouvido a ela e pratico, às vezes não. Então é com essas pessoas que Jesus se preocupa. Você sabe por que essa preocupação? Porque ele diz assim, olha, pelo fato de você estar nesse estado aonde nem você controla a sua vida, às vezes eu controlo e fica aquele negócio em cima do muro, eu estou a ponto de vomitar você. Eu estou a ponto de expulsar você, de colocar você para fora. Sabe? Então Jesus está falando com crentes que estão andando
naquela manha, naquela maciota. Ah, não, assim tá legal. Às vezes Jesus controla, às vezes eu controlo e a gente vai levando. E você sabe qual é o perigo disso? O perigo de você andar nessa mornidão de controle em cima do muro sem saber se você comanda ou se você entrega o comando para Jesus e ficar vivendo um misto dos dois, um misto desse quente e frio. O perigo maior é o versículo 17. Porque olha só o que ele diz. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: você diz, você cristão, você morno, que nem entrega o controle para Jesus e nem comanda sozinho, vive esse misto. Olha só o que Jesus diz. Você declara: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado do fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Esses versículos, eles falam individualmente de pecados que a gente precisa diligentemente, rapidamente reconhecê-los e abandoná-los. E eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o significado de cada coisa que a gente tem que comprar de Jesus quando a gente está nesse estado de mornidão. Mas eu quero começar falando por alto desse versículo, dizendo que o maior perigo de quem está morno na presença de Deus, de quem controla a sua vida, mas não controla inteiramente, não deixa Jesus controlar inteiramente e fica vivendo nessa mornidão, é achar que está tudo bem. Achar que está rico, que adquiriu riquezas, que não precisa de nada. Achar que está tudo certo. Porque às vezes o lugar de mornidão é confortável. Aquele lugar morninho é confortável. Quando tem uma decisão para tomar que me convém, eu tomo. Quando tem uma decisão que é mais complexa, eu peço para Jesus me guiar. Quando Jesus me guia em um lugar que é desconfortável para mim, aí eu digo: não, peraí, Jesus, deixa que eu mesmo controlo aqui essa parte aqui. Lá na frente só entra de novo quando me convém. Quando me convier, quando for conveniente para mim, aí eu coloco o Senhor no controle novamente. O maior perigo dessa mornidão é achar que está tudo bem. Mas Jesus diz: ei, quando você não me deixa controlar a tua vida, as suas escolhas vão te levar para um lugar de miserabilidade, um lugar digno de compaixão, um lugar de pobreza, de cegueira e nudez. E aqui ele não está falando literalmente, mas ele está falando alegoricamente, espiritualmente falando. Ele começa a dizer: você precisa comprar de mim ouro refinado. E você precisa comprar de mim roupas brancas. E cada uma dessas coisas tem um significado de pureza, de ter os olhos abertos espiritualmente falando, para conseguir enxergar as coisas que ninguém enxerga. Mas esse não é o nosso foco nessa noite. Mas nesse momento eu quero que você entenda que o principal foco de Jesus aqui é que você compreenda que, estando morno,
é mais difícil de Jesus trabalhar na tua vida. Porque se você dissesse assim, estou aqui, sou cristão, mas é eu que tomo as minhas decisões, você teria na sua consciência: ou eu passo esse controle para Jesus ou não. Mas como você está morno, você... Não, eu também não estou controlando assim minha vida. De vez em quando ele toma umas decisões. E Jesus vem te dizer que isso é muito perigoso. E ele quer que você entregue o controle integral, sem reservas para ele. E o que eu não estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que você tem que ter um guru espiritual, que você tem que ter um pastor, uma missionária, um padre, um homem de Deus que agora, a partir desse momento, vai te guiar em todas as decisões que você tomar, que quando você for fazer uma viagem, antes você tem que perguntar pro pastor se você pode ir, perguntar pro padre se você pode ir, pedir ele para orar, para ele falar se você vai fechar um negócio ou não vai fechar um negócio, porque Deus é quem está no controle da tua vida. Então tudo que você tem que fazer tem que ter um guru espiritual te guiando com a palavra de... Não é isso que eu estou querendo falar para você. E também não estou querendo dizer que você tem que andar dessa forma. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você tem que parar de querer controlar a sua vida pelas metades. Não dá para você abrir a porta do teu coração e deixar Jesus entrar e dizer para ele: Jesus, entra na minha casa e comanda a minha vida. Mas esse quarto aqui o senhor não pode entrar. O senhor entra em tudo quanto é lugar. Às vezes a gente tem experiências ruins com a vida cristã, com a igreja. Porque existem muitos líderes espirituais que são mercenários, que não entenderam esta palavra, que não entenderam o seu papel no reino cristão e querem comandar a vida das pessoas como um tirano. Que querem que se alguém for fazer um negócio, fazer uma viagem, que querem que eles se dirijam a eles, pedindo autorização para poder fazer alguma coisa. Isso não é um pastoreio bíblico. Mas eu quero te falar também nessa noite. Se o seu pastor, se o seu líder espiritual é boca de Deus aqui na terra, que se o seu pastor, a palavra que sai da boca dele é a palavra de Deus, é a palavra bíblica, é o que está neste livro, ouça os seus conselhos. Porque se ele for um pastor bíblico, um líder espiritual bíblico, ele não te guiará para a cova. Ele te ama e cuida de você como quem irá prestar contas da tua alma. E se você não tem um líder espiritual assim, busque rapidamente. Porque esse tipo de líder nos inspira a sermos pessoas melhores. E eles são controlados pelo Espírito Santo. Eles são controlados por Deus. E quando a gente vê essas pessoas controladas por Deus do nosso lado, elas nos inspiram a sermos controlados por esse Jesus. A entregarmos o controle da nossa vida inteiramente a Ele. E o meu pastor me inspira desse jeito. Eu quero aqui deixar a minha oração e meu amor para o nosso casal pastoral, pastor Fábio, a pastora Sara. São pessoas que são literalmente controladas pelo Espírito Santo. São pessoas que a gente olha para ele e eles nos inspiram a sermos controlados por esse Espírito.
A gente olha para a forma como eles caminham, para a forma como eles andam, não são perfeitos, porque perfeito é só Deus. Mas claramente o controle da vida deles está inteiramente nas mãos de Jesus. São pessoas extremamente quentes. E quando a gente encosta perto deles, a gente sai pegando fogo de tanto calor. E a minha oração é para que eu seja cada vez mais essa pessoa. E que você também, como cristão, seja cada vez mais essa pessoa. E que se você ouve essa mensagem e diz assim, eu estou nesse lugar de mornidão, cuidado. Porque você está vivendo numa corda bamba. Porque você acha que Deus está no controle da tua vida, quando na verdade Ele está a ponto de te vomitar da tua boca, de lançar você para fora. E nesse momento Jesus fala, ei, se você está ouvindo essa palavra, se você está ouvindo, eu estou a ponto de vomitá-lo, porque você está morno, você ainda está dentro, você ainda faz parte, você ainda é cristão. Você ainda tem uma chance. Se você não está mais, se você está frio, se você se comanda e abandonou Jesus inteiramente, ele diz, é a hora de você pegar fogo. Mas Jesus hoje quer falar para você que está meio quente, meio frio, essa mistura nessa mornidão. Entrega o controle da tua vida para mim. Não tem como a gente abrir a porta do nosso coração e dizer, Jesus, entra na minha vida, toma conta de tudo, mas no meu dinheiro, mas no meu filho, mas no meu casamento, mas na minha empresa, olha, no meu relacionamento com aquele amigo, o senhor pode deixar comigo que quem toma as decisões sou eu. Ó Senhor, o Senhor me guia, eu quero te ouvir, onde a tua palavra me leva, mas aonde eu gasto meu dinheiro é problema meu. Aonde eu deposito as minhas expectativas, aonde eu invisto o meu tempo, eu vou dedicar aqui quando sobrar. O Senhor comanda aqui. Aqui deixa que eu comando. Sabe como é que se chama isso? Isso se chama essa mornidão que Jesus está falando aqui à igreja de Laodiceia. E ele diz, eu preciso que você saia da cima do muro, que você abra a porta e deixa eu entrar, para que eu possa ter intimidade com você. E na nossa intimidade, eu vou te guiar. Jesus pode usar esse pastor que está falando com você nesse momento, através dessa palavra, pode usar o teu irmão, pode usar a tua mãe, o teu filho para te guiar, para te mostrar uma palavra, pode. Mas olha só a forma como Jesus quer te guiar. Vamos voltar para o versículo, eu acho a Bíblia fantástica. Olha o que o versículo diz. Quando ele diz assim, ó, se você abrir, se você ouvir a minha voz, é Jesus falando com você nesse momento, meu irmão. Ele disse, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entregar esse controle para mim e deixar eu comandar tudo inteiramente, pegar fogo, eu quero te guiar. Como? Ele diz, eu entrarei e cearei com você e você ceará comigo. No teu íntimo. Jesus quer guiar você dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Você tem que entregar o controle dessa sua vida para Ele de forma integral, sem reservas. Declarar para Ele, Senhor, não quero mais essa mornidão na minha vida. Eu quero viver pegando fogo,
intensamente, inteiramente sobre o teu comando. Eu quero ouvir cada impulso do Espírito Santo falando aqui dentro de mim, no meu íntimo, onde ele tem intimidade comigo, ceando, comendo comigo, partilhando pão comigo. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar da importância da ceia do Senhor. Porque a ceia não é só um monte de cristão reunido comendo junto. É a intimidade de partilhar, de repartir o pão. A Santa Ceia fala muito mais do que um sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Ela fala de intimidade, de viver intimamente uns com os outros. E Jesus quer comandar a sua vida de dentro do teu íntimo. Ele quer contar os segredos dele para você, para que esses segredos guiem as suas decisões. E agora aqui eu quero estar encerrando essa palavra e fechando essa palavra com algo que nos motive a fazer tudo isso, a pegar fogo desse jeito. E o que o versículo nos dá como motivação para a gente seguir essas orientações de Jesus e pegar fogo na presença dele, deixando ele comandar a nossa vida de maneira integral, sem reservas. É o versículo 21. E no versículo 21, o versículo 21 me fascina. Porque no versículo 21 a promessa para quem abrir a porta e deixar Jesus entrar e comandar a sua vida de forma integral. A promessa para quem entregar o controle do teu coração, da tua vida para Jesus e deixar ele te guiar em tudo, sem reservas. Não é um cuidado com você. Ele não promete que vai cuidar de você. Ele não promete que vai proteger você. Ele não promete que vai suprir as suas necessidades. Ele não promete que vai te amar. Ele não promete que vai afastar o mal. Ele não promete que vai eliminar os seus inimigos. Aí você diz assim, agora eu fiquei curioso, qual é a promessa? Qual é a motivação que eu tenho para poder viver sobre o comando total de Deus? Pegando fogo na tua presença. Ele controlando a minha vida de forma integral e ele no controle literal da minha vida, sem reserva nenhuma. A promessa, meu irmão, vamos ler junto aqui. Apocalipse 21, ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa é de se sentar com ele em seu trono. A promessa é de sentar com Jesus no trono dele e de reinar com ele. Assim como ele venceu, nós também venceremos. Ele diz, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai, vocês que entregarem o controle da vida de vocês para mim e que deixarem eu controlar a vida de vocês inteiramente, sem reserva, vocês vencerão e vocês se sentarão no meu trono. E vocês, sabe o que ele está falando aqui? Vocês reinarão comigo. A promessa é de reinado.
A promessa de quem deixa ser controlado por Jesus é de sentar no trono junto com ele, no trono. Não é que vai ter um trono para você. Não é que ele vai dar uma glória para você. É que ele vai repartir a glória dele com você. É que ele vai deixar você se assentar no trono dele. A promessa é de reinado. Agora, se eu te fazer uma pergunta. Quem tem uma promessa de reinar, de sentar num trono, se preocupa com boleto? Com duplicata? Quem tem promessa de se sentar no trono e de reinar, se preocupa como é que a comida vai chegar na mesa? Qual é a veste que vai vestir? Meu amigo, isso aqui dispensa qualquer outro tipo de promessa, de cuidado, de provisão, de honra, de carinho. Não existe para mim algo que me empolgue mais do que a promessa de sentar no trono junto com ele. Mas para isso, você precisa vencer. Ele diz ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que conseguir abandonar a mornidão. Aquele que conseguir entregar o controle da tua vida para ele de forma integral. Aquele que conseguir viver sobre o domínio dele e dizer assim, a minha vida é controlada por Jesus, eu não tenho vergonha disso. E ele está na minha intimidade de uma forma que às vezes ele vai revelar as coisas para você antes delas chegarem. Jesus quer viver com você de forma tão íntima, tão íntima, tão íntima, que ele vai controlar a tua vida de tal forma que você vai começar a fazer as coisas automaticamente guiadas pelo Espírito Santo. Que quando você se deparar, você vai olhar para as suas ações e dizer assim, meu Deus, eu me esforçava para fazer isso e não conseguia. Mas hoje o Senhor me controla de tal forma que o Espírito Santo me leva de forma natural à tua vontade. E essa é a minha oração para você que me ouve. Essa é a minha oração para você, cristão, que ainda está meio morno na presença de Deus. E Jesus te chama. Ouça a voz dele dizendo, eu estou à porta batendo. Abra a porta. Entrega o controle das suas decisões para mim. Entrega o controle da tua vida para mim. Para que você possa olhar para a tua vida e dizer assim, Deus está no comando da minha vida. Às vezes Deus pode não estar no comando do mundo, porque às vezes o mundo fecha a porta. E Deus é um cavalheiro. E no versículo 20 que a gente leu, do capítulo 3, ele diz, eu estou na porta batendo. E às vezes a gente pergunta, por que está acontecendo tanta desgraça no mundo? Por que está acontecendo tanta coisa ruim no mundo? Porque ele é um cavaleiro. E as pessoas têm fechado as portas e não têm deixado ele entrar. As pessoas têm fechado as portas e não têm deixado ele comandar. E como um cavaleiro que ele é, ele permanece do lado de fora. E não força a entrada. Mas ele te diz neste momento, ouça a minha voz. Deixa eu entrar, porque se eu entrar eu vou comandar. A tua vida vai estar no meu comando. Eu vou guiar, eu vou proteger. E a promessa para você é de reinado comigo. É de sentar no meu trono comigo. E aí eu te digo assim, às vezes o mundo pode não estar no comando de Deus, muito embora ele tenha poder e soberania para fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. Ele fica na porta batendo. E diz, se vocês entregarem o controle para mim, eu cuido. Eu não só cuido, como eu trago a provisão, a proteção, não, a promessa de reinado. O mundo era para estar reinando em Cristo, o céu era para estar na terra. Mas as pessoas têm fechado a porta para Jesus. E por isso a gente vê tantas coisas ruins acontecendo.
E eu quero dizer nessa noite para você, mesmo que o controle do mundo não esteja com ele, porque as portas dos corações estão fechadas, o controle da tua vida pode estar na mão dele, se você abrir ela. Se você abrir a porta, deixar ele entrar e comandar você. E pegar fogo na presença dele. Eu quero que você feche os teus olhos aonde você estiver agora neste momento. Eu quero orar por você nessa noite. Pai querido, eu quero entregar nas tuas mãos agora a vida das pessoas que ouviram esta mensagem. E quando elas ouviram essa mensagem, o Senhor claramente falava para elas: eu estou batendo na porta do teu coração nessa noite, porque vocês estão mornos. Pai querido, eu quero orar por essas pessoas que reconheceram isso e ouviram a tua voz. E neste momento estão declarando: eu abro a porta para o Senhor entrar. Eu quero que o Senhor tenha controle total da minha vida. Eu quero pegar fogo na tua presença, Senhor. Eu quero abençoar a decisão dessas pessoas. Não de te aceitar como Senhor e Salvador, mas tem pessoas aqui frias, distantes de ti, que querem te reconhecer como Senhor. Eu quero orar por essas pessoas também, para que elas possam pegar fogo. Mas em especial eu quero orar por esses cristãos que têm vivido nesse lugar morno e que ouviu a tua voz gritando dentro do coração deles, dizendo: abre que eu quero entrar, comandar, eu quero fazer você vencedor e reinar comigo. Neste momento eu declaro na vida deles a vitória. Eu declaro na vida deles, meu Pai, que esta oração vai ser ouvida e que o Senhor vai auxiliar eles, meu Pai, a manterem essa porta aberta e o controle da vida deles nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite: eu quero te apresentar, Senhor, este mundo. Eu quero te apresentar a nossa cidade, que hoje está passando por muitas dificuldades. O nosso país que está passando por muitas dificuldades, porque mantém a porta do teu coração fechada e querem tomar as próprias decisões e acham que sabem o que é melhor para eles, e que estão frios, e que estão distantes de ti, e que não podem provar da tua proteção. Acham, meu Pai, que tem alguma coisa, mas que na verdade são cegos, pobres, nus. Pai querido, que o Senhor possa estar alcançando eles neste momento. Que o Senhor possa, meu Pai, mostrar para a humanidade, que nós possamos ser canal de bênção, para que eles possam enxergar que eles têm que entregar o controle para o Senhor, que nós nunca saberemos o que é o melhor para nós, e que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, pode todas as coisas, sabe do nosso futuro, sabe o melhor para nós e pode nos guiar para o melhor caminho, para a melhor decisão. Que o Senhor possa estar nos guiando neste lugar de fogo puro na tua presença, de comando total e absoluto da tua vontade nas nossas vidas, sem reservas. Pai, nos guia por este caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Passa essa palavra adiante. Existem muitas pessoas que estão nesse lugar de mornidão e que precisam vencer em Jesus, assim como vocês. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Que você possa não só pegar fogo, mas aonde você chegar, você leve esse fogo junto com você. Que as pessoas olhem para você e vejam como Deus comanda a tua vida de forma integral e sem reservas. E elas se inspirem a viver dessa forma também. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paz do Senhor. Fiquem com Deus.